Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais um dia do Sermão do Monte, né? Nós estamos aí na série de mensagens Sermão do Monte, versículo a versículo. Que maravilha, 13ª mensagem. Quem pegou todas as mensagens? Será que todo mundo? Douglas e Ive, quem mais? Iago também pegou todas as mensagens? Você também? Glória a Deus, estamos na 13ª mensagem do Sermão do Monte. Que bênção, que bênção. E que vocês possam ser abençoados. Vocês acreditam que nem eu peguei todas? Estou aqui pensando, eu não peguei todas. Eu fui para uma conferência, né, agora em junho, e eu não estava aqui quando o Luiz pregou, né? Então eu não peguei todas. Então, se você não pegou todas, irmãos, não fique decepcionado, porque até o pastor não pegou todas, né? Faz parte, às vezes um dia ou outro não dá para vir, né? Então assim, então acontece. Mas tá no YouTube, obrigado, Douglas. Se você não pegou, tá lá no YouTube, todas as mensagens estão lá ministradas, né? Tá lá salvas, você pode acompanhar agora, em nome de Jesus, né? Igreja Teu Reino, só você digitar lá. Se digitar lá, você vai achar um pouquinho mais fácil por enquanto. Mas Igreja Teu Reino, amanhã, segunda-feira, às 18 horas, será lançado o nosso primeiro podcast Vida na Vida. Então amanhã, uma conversa minha com Isaías, muito bacana lá. Vai lá para vocês poderem ver, né? Vocês verão o que vai acontecer daqui uns dias. Depois nós vamos começar o discípulo, já tem marcado para a semana que vem. Depois já temos mais 2 agendas marcadas para essa conversa. Vai ser um momento muito bom. Então amanhã às 18 horas, nosso canal do YouTube, lançamento aí do nosso primeiro podcast, que foi bênção demais, amém? Então vai lá, glória a Deus. Irmãos, Mateus capítulo 7. Agora sim, reta final, né? Nós estamos na reta final, caminhando aí para as últimas considerações de Jesus a respeito do Sermão do Monte. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 5, né? Essa primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos dividir ela em 3 partes. Então, se você veio nesse domingo, não falte domingo que vem, não falte o próximo. Lembrando isso, né? Domingo que vem já é a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja. Já é o primeiro domingo do mês, então nós teremos Santa Ceia domingo que vem. Jesus aqui, do versículo 1 ao versículo 12, essa primeira mensagem, Jesus está construindo um caminho, está construindo uma história ou uma doutrina com a prática para chegar no versículo de ouro, na regra de ouro do Sermão do Monte, que é o versículo 12. Vamos ler? Diz assim, olha, capítulo 7, versículo 12: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro, irmãos. Então Jesus está começando a construir agora um pensamento, um caminho para ensinar isso para nós, né? Então assim, até lá nós precisamos percorrer alguns passos ainda. Até lá a gente precisa entender um pouquinho o que Jesus quer nos dizer aí. Primeiro dia de hoje, né? Nós vamos falar sobre como nós enxergamos nós mesmos. Jesus aqui, ele mais uma vez, ele volta e começa a falar sobre a questão do olho. Como nós enxergamos a nós mesmos. Jesus aqui, ele vai começar a dizer para nós alguns direcionamentos de enxergar com clareza. E aqui ele vai passar por 3 pontos. Como nós enxergamos a nós mesmos com clareza, como nós enxergamos o outro com clareza, que é o versículo 6, e como nós enxergamos a Deus com clareza, que é o versículo 7 a 12. Hoje é como nós enxergamos a nós mesmos com clareza. Vamos ler o texto? Mateus 7, 1 ao 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados.
pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Oremos, né? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor derrame a tua glória, a tua graça, o teu amor sobre nós essa noite. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações, que essa palavra possa entrar no nosso entendimento, segundo o teu amor, a tua graça, o teu favor. Que esse entendimento venha, Senhor Deus, com alegria, com discernimento bíblico, que o teu Espírito nos conduza a entender os planos e propósitos do Senhor essa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, abençoe a vida de cada um que aqui está. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir, enxergar e entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada irmão que aqui está, os irmãos que vão ver essa mensagem pelo YouTube depois, que o Senhor possa derramar sobre nós a graça, o favor e o fluir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enxergar a si mesmo com clareza. Isso é muito diferente do que enxergar o que você está pensando que é. Isso é a consciência de si. Às vezes a gente tem uma consciência de nós, uma consciência de nós mesmos, que não é a real, a verdadeira. É uma consciência que vai muito mais além do saber-se quem você é, o conhecer-se. Sabe, eu vejo Jesus aqui olhando para os seus discípulos, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas. Todos eles ali sentados, Jesus falou assim: olha, vocês precisam conhecer a vocês. Vocês precisam saber quem vocês são. E Jesus olha para os discípulos com a boca mais boa e diz para eles: olha, não julguem. Vocês não precisam julgar. Irmãos, e eu fiz uma enquete lá no grupo. Por que você não respondeu? Alguns irmãos não responderam, outros responderam. Ficou com medo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Fiz uma no Instagram também. Vou mostrar do Instagram o que deu. 55% das pessoas do Instagram diz que nós podemos julgar. 0% diz que não podemos julgar. 18% diz que às vezes nós podemos julgar. E 27% disse que... Qual que é aqui? Eu acabei pagando, eu li e apaguei. 27% diz que nunca devemos julgar. O nunca é mais pesado que o não, né? O não é às vezes... Você nunca deve julgar. Irmãos, e de fato, é um versículo que é difícil de compreender, que tem várias compreensões. Quantos de nós aqui já fomos falar alguma coisa e apareceu aquele irmão e falou assim: olha, a Bíblia diz que você não pode julgar, não julga. Aí, irmãos, de fato, tem julgamento que Jesus não quer que nós façamos, mas Jesus nos diz que nós podemos julgar. Porque senão, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 5, abre lá. Vocês vão saber esse texto que a gente já leu essas semanas, né, para trás. Mateus capítulo 6, versículo 5.
E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Mateus capítulo, versículo 7, 5, 6, 7. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial de vocês precisam. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí você fala assim, irmãos, isso não é um julgamento? Jesus não está chamando o outro de hipócrita, de gentios, de que eles é que correm atrás dessas coisas. Jesus estava julgando, irmão. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Mas a Bíblia também está falando para a gente não julgar. Não julguem, que nós acabamos de ler aqui. Então a percepção, o que Jesus quer dizer com isso, é o que nós vamos aprender hoje. Porque se a gente não julgar, nós podemos correr um grande risco. Mas se a gente julgar também, nós corremos também um grande risco. Se não julgar, corremos um risco de ser levianos ou de deixar as coisas acontecerem de qualquer coisa. Mas se julgar também, nós corremos um risco. Se julgar da forma errada, nós corremos o risco de sermos duros, de sermos pesados. Sabe, nós não podemos ser relativistas. Nós não podemos olhar para a circunstância e ter problema, dificuldade com isso, em julgar ou em dar a nossa opinião. Sabe? A nossa cultura está cada dia mais piorando. Onde nós não podemos falar nada. As pessoas falam alguma coisa, a gente não pode dizer nada. As pessoas dizem o que quer, publicam o que quer, faz o que quer. Se você falar, você vai preso. Se você falar, você vai ter problema. As coisas, irmãos, está só piorando. As pessoas não querem mais receber algum juízo, ou as pessoas estão se blindando. Sabe? O que está em jogo aqui, o que Jesus quer ensinar para nós, é que não é um juízo meramente que está em jogo, mas a crítica que podemos fazer a alguém sem consciência de quem realmente nós somos. Porque quando nós fazemos a crítica sem a consciência de quem realmente nós somos, nós temos o grande risco de ser pesado demais. Se a gente começa a julgar sem olhar para dentro de nós, sem olhar quem nós somos, às vezes nós vamos pesar a nossa mão. Porque se a gente não tem clareza para enxergar o outro com misericórdia, se a gente não tem clareza para enxergar o outro de uma forma da qual nós somos tão pequenos, nós seremos pesados. Sabe? O julgamento com uma cegueira de nós mesmos nos faz sentir superior aos outros. Quando a gente julga sem olhar para dentro de nós, nós achamos que nós somos um pouco melhor do que os outros. Nós achamos que somos aqueles que têm o direito de colocar regra e imputar regra. Sabe, Deus não nos chamou para sermos superior aos outros. Deus nos chamou para ajudar uns aos outros. Sabe, Jesus aqui não está proibindo os discípulos de fazer julgamento. Jesus aqui está dizendo para eles, olha, toma cuidado com a forma que você julga. Porque se você julgar de forma errada, se você
fazer um juízo temerário sobre alguém, isso pode ser complicado para você, porque isso vai voltar, nós vamos ver um pouquinho para frente. E é o que Jesus está nos ensinando. Jesus aqui, irmão, ele lança uma doutrina e depois ele lança o exemplo. Do versículo 1 ao versículo 2, Jesus vai ensinar um ensino. E depois ele vai dar para nós do versículo 3 ao 5 o exemplo. Vamos ler o versículo 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. É como se Jesus estivesse usando assim para nós, dizendo assim para nós: você quer usar sem misericórdia? Você quer julgar sem misericórdia? Você também será julgado sem misericórdia. Qual é o peso do julgamento? Jesus aqui, o problema de Jesus aqui não é com quem está sendo julgado, não é aquele que está recebendo a sentença. O que Jesus está ensinando aqui é com os julgadores. Jesus está trabalhando aqui com os julgadores. Jesus não está proibindo que todos julguem, mas que julguem segundo a maneira que acreditam estar certos. É isso que Jesus quer ensinar. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Essa primeira sentença, olha, se vocês querem julgar, entende que vocês serão julgados, porque existe uma proporcionalidade. É assim que é a regra da lei. Depende do crime que você comete, é a pena que você recebe, é a proporção. Aquilo que você faz é aquilo que você vai receber, dele ou outro que é de direito. Quem muito ama, muito será amado. Quem muito odeia, muito será odiado. Quem muito dá, muito recebe. É a mesma forma. A forma com que nós julgamos é a forma com que seremos julgados. Não é uma desmedida, é uma medida necessária, uma medida justa, correta. É a parte que lhe cabe. Sabe, irmãos, nós precisamos julgar de forma que a forma com que aquele que está sendo julgado não receba nenhum prejuízo, não receba nem algo que não seja desproporcional. Essa forma desproporcional, ela é ruim para nós. Quem que já teve que julgar alguma situação? É difícil. É difícil, irmãos. Quantas e quantas vezes a gente precisa julgar uma situação e às vezes não é clara essa situação, e às vezes essa situação a gente corre muito risco de estar errado, dá um frio na barriga da gente. A gente precisa, irmãos, nós precisamos seriamente usar o proporcional, com muita clareza, olhar para as circunstâncias e falar assim: olha, agora eu consigo ter um juízo disso aqui. Sabe? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Essas são duas coisas importantes. São duas coisas que a gente precisa entender. A primeira coisa é a medida que nós tivemos que medir, o mesmo nível de peso que a gente colocar e o critério. Com que critério nós estamos julgando? Com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ou a forma e a medida. Jesus aqui ele deixa para nós duas direções.
A pergunta que eu faço para nós essa noite é: para quem nós estamos olhando quando nós estamos julgando alguém? Já pararam para pensar nisso? Quando você está julgando alguém, você está olhando para você ou você está olhando para Cristo? Porque se é para nós precisamos ter uma consciência muito forte de quem nós somos. Porque senão nós seremos desproporcionais no nosso critério. Agora, se é para Jesus, quando nós olhamos para Jesus para fazer um julgamento, quando nós olhamos para Jesus para querer falar com o irmão, já muda um pouquinho o padrão, já muda um pouquinho o critério. Porque Jesus, ele aponta para o perdão. Jesus aponta para a salvação. E é isso que a gente precisa entender. Nós não podemos ser mais forte que o nosso juízo. É isso que Jesus está dizendo para nós. Olha, toma cuidado para na hora que vocês, como discípulos do Senhor Jesus, for fazer um juízo, não seja vocês o ponto de intermédio disso. Porque de fato, irmão, nós não conseguimos olhar para nós, para a nossa vida. Nós não conseguimos olhar no geral para quem nós somos, porque a nossa vida é cheia de pontos cegos. E vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que eu estou querendo dizer. A nossa vida é cheia de pontos que nós podemos estar errados. Quando você for julgar alguém, você já parou para pensar, assim, se eu estiver errado com esse julgamento? Quem já julgou alguém sem antes conversar com essa pessoa? Nossa, aquela pessoa parece ser chata, meu Deus do céu. Aí você chega lá, gente boa de conversar, tranquilo. Nós fazemos isso, irmão. Sabe, quem não tem consciência de si não enxerga as coisas como deve ser. Não consegue enxergar o pecado do irmão da forma que deve ser. Sabe? E de fato, Deus é tão maravilhoso que a sua igreja precisa de homens e mulheres que saibam julgar. A igreja do nosso Senhor Jesus é uma igreja feita de supervisão um pelo outro. Nós precisamos, irmãos, aprender a supervisionar a vida do irmão e ser supervisionados. Nós precisamos todos os dias aprender que o irmão supervisiona o outro. O irmão cuida um do outro. Isso é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o discipulado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não sabemos julgar nossos irmãos, nós não conseguiríamos restaurar em absolutamente a vida do irmão. E é isso que Jesus está ensinando para nós hoje. Olha, aprenda a julgar o irmão de forma correta. Aprenda a julgar alguém de forma correta. Por quê? Porque se não for de forma correta, ao invés de você trazer salvação, cura para o seu irmão, você vai trazer morte, desgraça. Irmãos, se não é para julgar de forma correta, é melhor que não julguem mesmo. É o que Jesus está dizendo. Se não é para fazer com a forma com que eu estou ensinando para vocês, não julguem. Deixa quieto. Mas tem um padrão. E esse padrão, esse critério, é o que Jesus coloca. O que é correto sobre Jesus. Sabe? Você consegue olhar para você e ver quem você é? Do fundo do seu coração, irmão. Você consegue olhar para você e ver quem que você é? Travou, Douglas? Pode deixar assim, deixa essa imagem, tá bom. Você consegue olhar
para dentro de você e ver quem verdadeiramente você é? Irmão, nosso coração tem uma arte. A arte do engano. Irmão, nós temos a capacidade de imaginar quem nós somos e acreditar nisso. Nós temos a capacidade de sermos guiados por uma mentira de quem nós somos e acreditar nisso. Porém, a nossa consciência não suporta ídolos. O coração talvez sim. O coração é enganoso. O coração cria uma imagem perfeita de quem nós somos. Quem já foi assim, de vez em quando você fala assim, nossa, eu sou bom. Quem já teve esse sentimento assim? Ah, irmão, não é possível que é só eu. Cara, eu sou bom. Né, Gui? Quando você faz aquela curva assim, você fala assim, nossa, que coisa top. Quando eu passo no meio dos carros assim, eu estou bom nisso aqui. Tem falado das outras coisas, né? Das coisas morais. Somos bons, mas a nossa consciência não sabe. A nossa consciência não suporta a verdade. Quando nós construímos ídolos. A nossa consciência não suporta quando a nossa alma está nos enganando. E é isso que Jesus está ensinando. A consciência, ela destrói as nossas imagens próprias e mostra quem realmente nós somos. Aquilo que nós não queremos enxergar. A consciência de si é um assombro do seu próprio eu. Um autor desconhecido disse isso. Esse é o critério, irmãos. Com qual critério nós estamos julgando? A forma, com qual forma nós estamos julgando? E Jesus começa a dizer sobre a medida. Só que a medida ela pode variar. Se você está de bom humor, estou de paz hoje, não quero briga não. Seu julgamento vai ser um. Mas se pisaram no seu calo no dia anterior, ou na mesma hora, e você precisa julgar alguém, irmão, nós, se pudesse matar, a gente matava com julgamento. Enforcado, para doer mais. A gente torturava. Porque tem irmão que já passou do nível de crente. Ele já é quase um querubim ungido. Está quase sentado à direita de Deus. Do lado de Jesus. Esse julga mesmo. Esse tem poder na mão. A medida dele é pesada. A medida dele é cruel. Sabe? Mas Jesus diz que a medida será a mesma. Jesus nos ensina que a medida será a mesma. E Jesus está construindo esse raciocínio. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Toma cuidado com o critério. Olha a medida, porque a medida é pesada. Vocês vão suportar a medida que vocês estão colocando sobre o outro irmão. Vocês vão suportar a medida que vocês estão colocando para as circunstâncias. Qual critério vocês estão usando? Quando vocês forem julgar, faça um julgamento olhando para Jesus. Jesus, agora ele começa, essa é a doutrina, irmão. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, mas quando vocês for julgar, olhem o critério, e depois que vocês olharem o critério, olhem qual medida vocês querem usar. Aí Jesus passa agora pelos exemplos. Versículo 3, abra comigo sua Bíblia, 7:3. Jesus vai dizer assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco no olho do teu irmão. Sabe, o tipo de julgamento que Jesus está reprovando é o julgamento sem a consciência de si mesmo, sem a consciência de quem você é, e ele dá esse exemplo. Irmãos, imagine alguém com a bola de basquete no olho, literalmente, uma bola de basquete no olho, pedindo para tirar um cisco do olho do outro irmão. Tem como, irmão? Quem já teve que tirar uma farpa de um dedo? Às vezes a gente não consegue, tem que chamar outra pessoa para tirar, porque eu não estou enxergando claramente uma farpa no dedo. Agora imagine, não dá. O que Jesus está dizendo é que ele sabe que tem um cisco no olho do irmão, ele sabe que tem pecado na vida do irmão, Jesus sabe que o irmão está com problema, Jesus sabe que o irmão está errado, mas ele está dizendo: olha, mas e o cisco? E a bola de basquete que está no seu olho? Jesus, ele está preocupado com a atitude do discípulo. Jesus, ele olha para os 12 discípulos ali, e ele está preocupado como eles estão se enxergando. Pedrão, como é que você se enxerga? João, como é que você se enxerga? Jesus está falando, irmão, de uma cegueira, e que de fato, todos nós somos cegos, todos nós temos esse problema, essa dificuldade de enxergar verdadeiramente quem nós somos. Todos nós temos essa dificuldade. Irmãos, cá para nós, não tem nada mais gostoso do que falar mal de alguém. Quem nunca fez isso? É bom, irmão. É bom, sabe por quê? Porque nós aprendemos isso com Adão. Está na natureza de Adão. Foi a mulher que você me deu, que é a cachorra. Se fosse hoje, né? Foi a mulher que você me deu. Nós aprendemos isso, irmão. Não mente para nós. Nós gostamos de falar mal dos outros. Nós gostamos de fazer juízo temerário. Pastor, nunca falei mal de ninguém. Tá bom, acredito. Nós vamos chegar no céu ainda, irmão. Lá não vai ter isso, não. Lá não vai ter ninguém falando mal de ninguém, não vai, mas nós estamos na igreja, cheio de pessoas com problema. Talvez nós não julgamos com a boca, mas nós julgamos com o olho. Nós olhamos o irmão de cima e embaixo. Nós julgamos com a fala, nós julgamos com o coração. Nós julgamos o tempo todo. Julgamos o tempo todo. E é disso que Jesus está falando. Jesus está preocupado com um tipo de julgamento que é feito sem a consciência de si. Estou repetindo isso várias vezes para que isso entre na nossa mente. Um julgamento correto é um julgamento que eu consigo olhar para o outro e ver o cisco no olho do outro, assim como eu fui capaz de ver o erro do meu irmão e não ver o meu. Esse julgamento é complicado, irmão. Eu consigo olhar o erro do meu irmão, mas eu não consigo olhar o meu. Eu consigo ver pequeno pecado do irmão, mas eu não consigo ver o meu. Irmão, isso é a beleza da igreja. Deus está nisso. A beleza de que nós temos olhos suficiente para ver o pecado do outro, mas somos cegos para olhar para nós. Quando olhamos para nós, para ver o pecado dos outros, nós somos uma beleza. Para falar que o Lula é ladrão, corrupto, nós somos uma beleza. Mas para furar fila de mercado, nós somos o primeiro. Primeira oportunidade que dá, nós passamos na frente de todo mundo. E dentre outras coisas, nós somos mestres para essas coisas.
Sabe? Isso aqui é um exagero de Jesus mesmo. Chamada nos estudos de hipérbole. Quando ele usa um negocinho pequeno e um negocinho muito grande. Olha, você não consegue ver o cisco do olho do seu irmão, mas você está vendo uma trave. Não tem como botar uma trave no olho. Um pedaço de madeira, um mourão. Jesus está usando isso para esticar mesmo. Assim, olha, é isso. Você não consegue enxergar o seu erro. Você não consegue enxergar o que você está errado. Como você está errado. Pensa comigo numa história, irmão. A história de um homem. Belíssima essa história, mas triste. A história de Davi. Ele fez o que fez. Traiu. Aprontou. Se deitou com a esposa de um dos seus soldados. Coloca esses soldados numa linha de batalha que sabe que ele não vai voltar vivo para casa. Isso tudo para poder esconder quem ele era. Arquiteta o plano perfeito. Ninguém saberia, ainda ia ser honrado. Por quê? Porque o soldado dele foi para uma guerra, morre e ele pega a esposa do soldado para cuidar com o filho. Irmão, que história mais bem contada que Davi criou. Esse é o nosso rei. O filho nem é dele, cuidou. Coitado do homem que morreu sem saber que ia ser pai. Aí chega, irmão, um profeta chamado Natan. Davizão, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos bater um papo. Conta uma história maravilhosa. Aconteceu isso. Um homem foi lá, pegou uma cordeirinha só de um. Tinha várias, mas quis pegar de um só. Davi na mesma hora, quem é esse? Manda matar, restitui tudo, tira, passa para o outro. Natan, olha, irmão, Natan até falou assim: Deus, muito obrigado por me dar essa sabedoria. Eu cheguei no ápice da conversa. Natan deve coçar a cabeça assim e falar assim: meu rei, esse homem é o Senhor. Irmão do céu. Ai, Davi cai em si. Davi cai em si. Davi precisou ouvir. Lembra que eu falei lá atrás? Porque a consciência não deixa com que sua alma ou que o seu coração enganoso te engane por mais tempo. É isso que Jesus está dizendo para nós. Ter a consciência de quem nós somos não nos deixará julgar com medidas desproporcionais. Olha a trave que está no seu olho, é ter consciência de quem você é, para que você não julgue com medida desproporcional. Irmão, e não adianta, eu vou fazer um autoconhecimento, eu vou fazer um autoexame, eu e Deus. Não, irmãos, não, eu não preciso de terapia com o pastor, eu não preciso de um psiquiatra, eu não preciso, irmão, nós precisamos ouvir historinhas, amém ou não? Porque se eu faço uma autoanálise, eu posso fazer autoanálises erradas. Sabe, a gente vai ter resistência. Porque nós não conseguimos lidar com isso tudo quando estamos só nós. Nós sempre vamos criar historinhas. E Deus deu essa sensibilidade para a gente contar historinhas. Nós temos que contar historinhas. Sabe? Nós somos muito bons
em ver a história dos outros, mas nós não conseguimos olhar para nós. E essa é algo que era abominável aos olhos do Senhor. Essa é algo que Deus não nos quer. Esse sentimento de superioridade. Esse sentimento de que nós somos melhores do que os outros. É isso que Jesus, como discípulos, é isso que Jesus está ensinando para nós, é isso que Jesus está nos colocando no nosso lugar hoje. Somos a sua igreja. E vai ter dia, irmão, que você vai ser Davi. Vai ter dia que você vai ser como Davi e que você vai ter um Natan na sua vida. Você vai ter um Natan na sua vida para chegar e te contar a história. Talvez você vai ficar até um crente quase endemoniado. Não, isso não é comigo não. Mas vai ter dia que você vai ser Natan na vida dos outros. Vai ter dia que você vai ter que contar a história. Sabe, irmãos? Quando alguém conta uma historinha a nosso respeito, talvez a gente fica bravo, nervoso. Tem aconselhamentos que eu faço, principalmente aconselhamentos de casais. Quando é individual também faço. Eu falo assim, olha, eu não quero que você me responda agora. Eu já falo isso antes, eu falo assim, olha, eu não quero que você me responda agora. Isso é quando já está no alto nível, sabe? Aquela conversa que você tenta explicar uma, duas, você conta uma, duas, três historinhas, o cara não entende, a mulher não entende. Eu falo, olha, eu não quero que você me responda agora, eu só quero que você ouça. Aí eu falo assim, mas não me responda, só pensa. Vai para casa, ora, busca o Senhor. Não, porque nós não suportamos historinha a nosso respeito. Nós temos que estar muito em Deus quando o irmão vem nos corrigir. É óbvio que nós estamos falando de uma correção em Deus, amém ou não, irmãos? Não aquilo que o Senhor abomina, não uma correção por vingança, não uma correção porque você acha que... Não, uma correção em Deus. Sabe? Porque se for para ficar desse jeito, se for para continuar julgando desse jeito, Jesus faz um julgamento. E ele os chama de hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente. Sabe, irmãos, não é fácil a gente ouvir isso. Não é fácil a gente dizer, olha, você tem uma trave no seu olho. Não é fácil a gente encarar isso. Não é fácil ouvir historinhas. Eu já passei por isso várias vezes. Às vezes a Cianara me mostra uns vídeos. Já viu aqueles videozinhos de Instagram? Algumas coisas, né? Das quais eu preciso mudar. E ela me mostra o vídeo. Aqui, amor. Eu falo assim, mas... que raio de mulher é essa? Você querer me confrontar, gente? Será que tá falando para mim que é o que eu tenho que mudar? Porque eu não gosto, irmão. Eu não gosto de ser confrontado. E outra, as pessoas que estão ao nosso redor, sua esposa, seu marido, eles são férias em contar história para você, viu? Perceba isso. A gente não quer ouvir, irmão. Porque são ruins, porque elas mostram quem nós somos. Eu sou pecador, cheio de problema, nós somos. Nós precisamos de mudança. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Esse julgamento, com a medida proporcional do que nós somos, é um julgamento que é um julgamento misericordioso. Agora, um julgamento sem misericórdia é um julgamento que sempre vai perder.
É um julgamento que sempre vai tirar os olhos de Jesus. Mas um julgamento que perde é um julgamento que a misericórdia triunfa. Nós precisamos aprender a julgar com misericórdia, porque quando nós perdemos é quando nós ganhamos. O Evangelho é uma palavra de perca, porque quando nós perdemos a nossa vida, aí que nós ganhamos. Quando Jesus perdeu a sua vida, aí que ele ganhou uma multidão de pessoas, e esse julgamento é que ele está nos ensinando. Olha, quando você for julgar, decida perder. Não julga para punição, não julga para construir barreiras, mas julga para perder. Tira a trave do seu olho, vê que você também é pecador. Irmãos, se tem alguém aqui que poderia julgar com clareza, é Jesus. Porque Jesus, ele sofreu todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Nós não queríamos ser amigos de Deus, nós não queríamos estar com Deus, mas mesmo assim ele usou de misericórdia para conosco, e ele nos amou e nos chamou de filhos. É esse julgamento que Jesus está dizendo para nós. Se você pensar nas suas ofensas contra Deus, elas são ofensas incontáveis. Se você pensar em todos os seus pecados contra Deus, contra Jesus, eles são incontáveis. Agora eu te faço uma pergunta: e se Jesus usasse esse julgamento para com você sem misericórdia? Aonde você estaria, irmão? Quem seria você? É isso que Jesus está ensinando. Que Jesus, ele teve misericórdia de nós, que Jesus derramou a sua graça sobre nós, e é isso que ele espera de nós diante dos nossos julgamentos. E se Jesus não sangrasse por você? E se Jesus não desse a sua vida por você? Aonde estaríamos nós? Meu irmão, minha irmã, que nós possamos sair daqui dessa noite entendendo que nós precisamos dar vida pelos nossos irmãos. Jesus não tinha trave nos seus olhos. Jesus era um homem santo. Jesus não tinha pecado. Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia ele mesmo. Jesus poderia pesar a sua mão em nós, mas ele não fez. Ele nos amou. Sabe, a medida que nós temos que usar para medir, para julgar o irmão, é Jesus Cristo. A medida que nós temos que medir para julgar o irmão é a mesma medida que caiu sobre você quando Jesus julgou a sua vida. Com misericórdia, com graça, com salvação. Jesus nos amou. Jesus derramou seu sangue sobre nós. A medida de justiça de Cristo é misericórdia. Então, irmãos, nós podemos julgar, mas nós temos que julgar com misericórdia, como Jesus fez, como Jesus nos chamou para si. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que a gente ia falar do outro, né? Hoje nós vamos pegar os irmãos. Mas de fato nós estamos falando de nós mesmos. Porque nós temos uma tendência, irmãos, em julgar sem misericórdia. Nós temos uma tendência em julgar não considerando a nós mesmos. Sabe? Quando nós olhamos para nós mesmos diante do julgamento, a primeira coisa que nós fazemos é dobrar os nossos joelhos.
no ato de pedir perdão a Deus pelos nossos erros e pecados. Agora, quando nós julgamos sem ter o conhecimento de nós não conseguimos ver os nossos joelhos. Nós nos achamos superior. O irmão merece ser punido. O irmão merece isso, o irmão merece aquilo. O que Deus mais quer, o que Jesus nos chama, é que quando o irmão chegar para nós confessando o seu pecado, nós, juntamente com esse irmão, dizemos: irmão, o teu pecado eu conheço. Não porque eu pequei igual você pecou, não porque eu vi você pecar, mas é porque eu também sou pecador. E vamos juntos aqui nos ajoelhar e orar e pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, porque nós sabemos, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda acusação. Sabe, irmãos, o que você precisa entender é que quando você dobra o joelho comigo, ou quando você dobra o joelho com o irmão, os pecados são perdoados, existe cura. Tiago vai dizer para nós: confessai o seu pecado uns aos outros, para que sejam curados. Quando nós confessamos pecados uns aos outros, nós somos curados. Mas hoje a igreja tem medo de confessar pecado. Por quê? Porque quando confessa pecado, toma banco. Quando confessa pecado, a igreja inteira está sabendo. Irmãos, confessar pecado não é para ser julgado, é para ser perdoado. Existe cura para quem confessa pecado. Existe cura para quem quer ser restaurado por Deus. Irmãos, tem pessoas, tem irmãos dentro da nossa igreja que não conseguem abrir a boca e confessar um pecado para sua esposa, para o seu marido, que é crente. O filho não consegue confessar pecado para o pai, por quê? Porque senão vai ficar de castigo. Irmãos, Jesus nos chamou para o propósito de curar uns aos outros, só que não com julgamento, mas com perdão, dobrando o joelho e pedindo perdão pelos nossos pecados. É isso que Jesus nos chamou. Eu acredito que você tem uma esposa que é crente. Eu acredito que você tem um marido que é crente. E que você pode pedir perdão, e que você pode confessar pecado. Nós não queremos confessar pecados mais. Nós não queremos confessar problemas mais. Por quê? Porque nós temos medo de ser julgados. Isso está matando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um lugar que era para ter cura, um lugar que era para ter transformação, não tem, porque nós somos superiores ao outro irmão. Nós esquecemos de olhar para nós mesmos e ver a trave que está no nosso olho. É isso que Jesus está ensinando para nós. Sabe? Nós esquecemos que nós somos de barros, que nós somos frágeis. Nós esquecemos que nós precisamos de um Deus para nos curar, para nos libertar. Hoje eu não quero orar por você, porque senão eu estaria aqui tirando tudo aquilo que eu falei. Mas hoje eu quero orar com você. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a graça dele nos alcança, que nós possamos viver segundo o seu amor e favor. Sabe, a gente escolhe tantas coisas. A gente escolhe afastar, a gente escolhe trazer para perto, a gente escolhe expulsar alguém dos nossos meios, a gente faz tanta coisa. Sabe, mas o convite para nós essa noite é que possamos enxergar quem nós somos. O convite para nós essa noite é que nós possamos olhar para Jesus. E a pergunta que eu faço é: faz o que Jesus faria? Não. Você não tem que fazer o que Jesus faria, tem que fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Jesus olhou com misericórdia, Jesus olhou com graça, Jesus abraçou, Jesus chamou. Sabe, eu quero encorajar, irmãos, cada um de nós que estamos aqui dentro hoje, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Precisamos aprender a ouvir historinhas a nosso respeito. Precisamos aprender a ouvir as pessoas confrontando a gente.
Precisamos aprender a ouvir o irmão, tratar com a gente. Precisamos. E peço também com muita graça a Deus essa noite, que Deus nos dê graça para que possamos também aprender a contar histórias. Nós não podemos ter medo de julgar alguém, nós não podemos ter medo de confrontar alguém, nós não podemos ter medo. O que nós não podemos fazer é confrontar sem misericórdia, é julgar sem misericórdia. Nós não julgamos para punir, nós não confrontamos para punir. Irmão, na nossa igreja não tem banco, não tem. Alguns anos eu já tirei esse negócio de banco daqui da igreja. Não tem, irmão. O irmão chega, confessa um pecado, você vai tomar banco. Não. Vai tomar banco? Não existe banco, aqui nós expulsamos de uma vez. Ué. Exemplo, que ficou muito vago isso aqui, né? Um homem vem cá e comete adultério. Pastor, me perdoa. Pede perdão para a esposa perdoa, traz para o lar, de novo, convívio normal. Aí, passa um ano, o irmão vai lá e adultera de novo, com outra pessoa. A gente trata, a gente cuida. Aí passa 6 meses de novo. Irmão, peraí, você não se converteu não. Por favor. Não dá. Jovenzinho pega as irmãs da igreja tudo. Pastor, eu não aguento. Irmão, nós vamos tratar até as últimas. Mas Jesus mesmo disse, declare como ímpio. Não tem, o apóstolo Paulo diz, olha, não tenha comunhão com esse que não quer mudar. Sabe? Aqui na igreja você não precisa ter medo de banco não, viu, irmão? Nós não damos banco não. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos proteger a sua vida. Nós vamos orar com você. Agora, se você quer viver como um ímpio, talvez é porque você é um ímpio e não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você já não faz parte mesmo da comunidade. Aí talvez você pode entrar, frequentar, mas não tem como você querer servir ou fazer alguma coisa. Sabe, eu acredito, eu não acredito em banco. Banco é só para os irmãos esconderem pecados, ter medo de ser tratado, ter medo de ser cuidado. E mais cedo ou mais tarde vai estourar, irmão, a bomba. Então nós não podemos, sabe, ter medo de julgar o irmão. Nós não podemos julgar sem misericórdia. Amém, queridos? Que o sangue de Jesus venha sobre nós, nos ensine, nos ajude, quebrante o nosso coração, para que possamos ajudar uns aos outros. Sabe, irmãos, eu quero que essa igreja seja uma igreja que esteja apta a ajudar uns aos outros. A gente não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de mostrar quem nós somos e de pedir ajuda. Pastor, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com qualquer outra coisa, irmão, com imoralidade, eu tenho problema. Peça ajuda, cara. Peça ajuda para sua esposa, para o seu marido. Se não tem essa intimidade, pede para o pastor. Confia e vamos trabalhar e vamos crescer junto. Sabe, o sangue de Jesus nos mostra, nos faz lembrar que nós não precisamos seguir a nossa natureza. O sangue de Jesus derramado naquela cruz ensina para nós que nós temos um redentor, um homem, um santo que morreu pelos nossos pecados, que nos ajuda, que nos faz vencer. Sabe, irmão, quem dera se tivesse vacina para julgamento. Toma uma vacina que melhora, você aprende. Não tem, irmão. Você quer aprender a julgar os outros como Jesus? Decida perder, não ganhar. Vamos orar juntos? Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Quantos entenderam a ministração dessa noite? Ficou bem tranquilo para nós? Sabe, irmãos, isso faz parte de ser uma igreja bíblica, viu? Isso faz parte de ser uma igreja que tem como pauta o ensino verdadeiro das Escrituras. Porque talvez você poderia vir no culto hoje e eu falasse um monte de coisa para você sair daqui sorrindo, chorando, sorrindo, alegre. Mas como decisão, como o Senhor tem nos direcionado, ser uma igreja bíblica é ter mensagens como essa, duras, que mostram quem nós somos, mas que cura as nossas feridas, que nos faz discípulos de Jesus cada dia mais. E nós estamos já há 2 meses, essa é a 13ª palavra de Sermão do Monte. Nós estamos há 2 meses, 3 meses, 3 meses só tomando paulada, só sendo ensinado sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós sairemos daqui mais 1 mês e meio, entendendo perfeitamente o que é ser um discípulo de Jesus, amando cada dia mais a sua palavra, amando cada dia mais a verdade do Evangelho, porque é para isso que nós fomos chamados. Vamos orar? Queria que você orasse também. Queria que você orasse para que Deus possa te dar misericórdia, graça, para que possamos viver os planos e propósitos do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é santo. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Não nos deixe ter uma consciência elevada de quem nós somos. Nos ensina a enxergar com clareza quem nós somos. Nos ensina, Senhor Deus, a observar a trave que está nos nossos olhos, o que nos impede, Senhor Deus, de enxergar a nós mesmos. Eu quero te pedir em nome de Jesus para que possamos ajudar os nossos irmãos. Pai, me ensina a viver segundo a vontade do Senhor. Pai, me ensina, Senhor Deus, a ouvir historinhas a meu respeito, mas que mude a minha vida, que mude a minha história, que transforme quem eu sou, Deus, para um homem melhor, para, Senhor Deus, cumprir os propósitos do Senhor. Eu te peço mesmo para os meus irmãos, nós oramos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos direcionar a sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que cada dia mais nós possamos ter misericórdia um do outro, amar um ao outro, que o nosso julgamento não seja um julgamento de peso, não seja um julgamento de punição, mas que seja um julgamento de misericórdia, de graça, de restauração, assim como foi o seu julgamento para conosco. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, ensina-nos a ser igreja, ensina-nos a amar uns aos outros, conforme a sua reta justiça, conforme aquilo que o Senhor tem ensinado, Senhor Deus, esses dias. Pai, que o Senhor nos ajude e nos inspire a buscar o Senhor todos os dias. Como família, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perdoar, Senhor Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Esposa perdoando marido, marido perdoando esposa, pais perdoando filhos, filhos perdoando os pais, que o julgamento nas famílias não sejam tão pesados, mas que sejam segundo a tua justiça, a tua graça. Nos ensina, Deus, nos ensina a curar, a restaurar, conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Pai, que não tenhamos um julgamento elevado sobre nós mesmos, mas que possamos olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé. Nos ajude e nos capacite. Nos ajude a olhar para nós mesmos. Nos ajude a dobrar os joelhos todos os dias com nossos irmãos, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para que possamos olhar com misericórdia, com graça, com restauração, com cura. É o que eu te peço, Pai. Que essa palavra entre nos lares, entre nas famílias, que essas palavras entre em nossos corações para a transformação da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe como igreja. E a igreja diz amém. Amém, irmãos.
que possamos viver aquilo que Deus nos chamou. Que antes de julgar um irmão, que possamos olhar para nós e julgar o irmão com misericórdia. Que o critério seja Jesus Cristo e que a medida seja a misericórdia. É o que nós falamos dessa noite. Amém? Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, nós vamos falar sobre como olhar para os outros, né? Conhecendo os outros com clareza. Isso é bom, irmão. Isso vai ser bênção. Amém?